Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar sobre dois livros incríveis que eu li no mês de julho, que são Só Garotos e Linha M, os dois de Patti Smith. Eu não conhecia Patti Smith, não conhecia mesmo, nem como cantora, nem como artista plástica, nem como escritora, mas eu já tinha escutado muita gente falando que esse livro aqui, Só Garotos, é um dos livros favoritos da vida e tal, e esse ano, acompanhando as letras, lançou Linha M, que é como se fosse uma continuação de Só Garotos. Eu digo continuação assim meio reticente, porque na verdade esses dois livros eles são autobiográficos. Nesse primeiro livro, Só Garotos, Patti Smith fala um pouco da juventude dela, e Linha M já é um livro que fala um pouco mais sobre a maturidade e a velhice dela. Nesse livro ela tá com 66 anos, e nesse aqui, quando o livro começa ela tá com 19, quando o livro termina ela tem uns 20 e poucos anos. Então eu vou começar falando sobre Só Garotos. Só Garotos me jogou assim num mundo maravilhoso que era esse mundo da década de 60, da geração Beat nos Estados Unidos. Nessa época que o Brasil estava vivendo uma ditadura militar, então a gente teve muito pouco acesso ao que aconteceu com essa geração aqui. Mas nos Estados Unidos, na década de 60 mais ou menos, começa a Guerra do Vietnã, começa o movimento hippie e começa uma revolta dos jovens contra a política governamental. E a gente acompanha aqui uma Patti Smith muito novinha, quando o livro começa ela tá com 19 anos, como eu falei. E ela não tem perspectiva nenhuma pra ela na cidadezinha onde ela mora. Ela acabou de enfrentar uma gravidez indesejada, ela acabou dando o bebê pra adoção, e ela vai pra Nova York, assim, pra ficar na casa de amigos, com uma malinha e só, com a cara e com a coragem. E foi muito, pra mim foi muito emocionante e muito desafiador, vamos dizer assim, tentar imaginar como uma pessoa tem coragem pra fazer isso que ela fez, porque eu nunca teria coragem pra fazer isso. Eu vivo uma vida muito segura, muito calma. Tem muito a ver com a minha personalidade, mas também tem muito a ver com a forma como eu fui criada. E essa Patti aqui é uma Patti corajosa, é uma Patti que ela vive de maneira livre, mas também de um jeito que ela não tem medo do que vem pela frente. E eu acho isso muito admirável e também interessante, porque é muito diferente da minha perspectiva de vida. Patti, ela não sabe muito bem o que ela quer. A única coisa que ela sabe, com certeza, é que ela quer ser uma artista. E aí, pouco tempo depois, ela encontra esse rapaz aqui da capa, que é o Robert Mapplethorpe, acho que é assim que fala, que ele também não sabe muito bem o que ele quer, mas ele também tem certeza de que ele quer ser um artista, e eles dois se juntam. E o relacionamento deles é uma das coisas mais maravilhosas de Só Garotos, porque o relacionamento deles varia muito entre o interesse amoroso, o romance, mas também tem muito de amizade, principalmente de amizade no relacionamento deles. E é muito gostoso acompanhar a entrega de Patti a esse rapaz e, por outro lado, também a entrega dele a ela e ver o quanto eles se entendem, o quanto eles se respeitam, o quanto eles compreendem a fase de vida em que cada um deles está ao longo dos anos, porque muitos anos vão se passando aqui. Eles enfrentam no início muita pobreza, muita privação, porque é tudo muito difícil para eles dois, porque eles não têm tanta escolaridade, eles mal acabaram o colégio, né? E eles estão em Nova York nesse mundo que é um mundo que a gente ouviu falar muito, mas que a gente não faz ideia de como realmente era. Que é um mundo habitado por o Andy Warhol e seus seguidores. Ela chega a conhecer Janis Joplin, ela tem uma conversa rápida com Jimi Hendrix, ela vê o começo do Velvet Underground e de Nico também, né? E ela chega a conhecer Allen Ginsberg, que é um poeta que é assim, um grande nome da geração Beat. Ele escreveu um livro que chama How, que eu ainda não li, mas eu também não sei se ele traduz bem pro português. Acho que eu teria que tentar ler em inglês. Então, Patti, ela entra nesse mundo de grande criatividade, de grande efervescência cultural. No começo ela entra mais pelo campo de ser artista plástica, mas depois ela se encontra muito com a poesia e depois com a música.
Então no finalzinho do livro ela acaba lançando o primeiro CD dela, o primeiro disco, na época era disco, que é Horses. E esse disco vai acabar sendo um dos precursores do punk moderno. Ela meio que transforma as poesias dela em música. E aí a música, ao invés de ter aquela coisa do ritmo marcado, certinho, de coisas que rimam, é mais como se fosse uma poesia cantada, ela mais fala do que canta. Em geral eu achei esse livro muito cheio de vida, ele inspira você a querer ser mais livre, a querer ser mais criativo, a ter mais coragem pra perseguir os seus sonhos, pra buscar o que você quer na vida. E eu gostei muito do que eu encontrei aqui. A Perry compartilha também um pouco de algumas leituras que ela tá fazendo, mas principalmente de poesia, que é o que ela tá focada nessa época da vida dela. Eu, como não sou muito ligada em poesia, principalmente poesia americana, eu não conheço os escritores aos quais ela faz referência. Mas eu imagino que para os fãs de poesia deva ser gostoso acompanhar o amadurecimento dela. Eu acho que esse é um livro que a gente se lembra um pouco também da nossa própria juventude, mas é um livro muito curioso para todo mundo que gosta dessa geração, assim. A geração de uma pessoa que viveu na época em que John Lennon e Yoko estavam aí na atividade, sabe? A geração que acompanhou o amadurecimento, o crescimento dos Rolling Stones. Uma geração que viu nascer Jimi Hendrix, James Joplin, e o lançamento desses discos e depois também o falecimento deles, coincidentemente com 27 anos todos, né? Que é ainda um grande mito do rock. Então esse livro aqui eu gostei muito, muito mesmo, me fez refletir sobre muita coisa, mas também me jogou nesse mundo que eu achei muito curioso, muito interessante. E aí a gente passa pra linha M. Linha M tem um tom muito diferente de Só Garotos, muito diferente mesmo. Eu até demorei pra me acostumar. Em linha M, Patti Smith, como eu falei, ela já tá com 66 anos. E ela já enfrentou grandes perdas na vida dela. Ao longo do livro a gente vai descobrindo algumas dessas perdas familiares, perdas de amigos. E ela tá vivendo muito solitária. A gente sabe que ela tem filhos, mas esses filhos quase não aparecem no livro. E a gente acompanha uma Perry que ela lê, ela assiste séries policiais, ela vai todos os dias pra um café escrever. Ela é, assim, apaixonada por café. Então, se vocês gostam de café, saibam que vocês vão passar esse livro inteiro querendo beber café, porque ela bebe café e você fica quase sentindo o cheiro das cafeterias que ela frequenta. Ela também faz algumas viagens, ela conta algumas viagens que ela fez. Esse livro é principalmente sobre como lidar com a velhice, com as perdas, com o luto, com a solidão, com um dia a dia que é difícil, que é lento, que é desafiador. Então, assim, tem muito das memórias de viagens que ela fez, de eventos que ela compareceu, mas tem muito também a gente sente durante todo o livro uma melancolia muito grande. Ela é uma pessoa muito melancólica. Eu acho que é uma pessoa que gosta tanto de poesia quanto ela gosta, que gosta tanto de música quanto ela gosta, que gosta tanto de literatura quanto ela gosta, é uma pessoa que tende a ser realmente um pouco melancólica. E Perry não é diferente disso. E como se em Só Garotos a gente já tinha alguns traços dessa melancolia dela, aqui em Linha M isso se torna muito mais evidente por conta das perdas que ela sofreu. É muito legal a gente acompanhar as leituras de Patti Smith nesse livro aqui. Dá até pra pegar um caderninho assim e ficar anotando os livros que ela tá lendo pra depois a gente ler também. Um escritor que ela descobre nesse livro, que é um escritor que eu ainda não li, é o Murakami. Ela lê um livro dele que ainda não tem aqui no Brasil, só tem em inglês. Mas ela se apaixona pelo Murakami, começa a ler tudo dele. Fala, em um determinado momento, eu achei muito legal, ela fala assim que ela queria poder escrever pra ele, conversar com ele, perguntar pra ele o que ele queria com aquele determinado trecho do livro, e eu acho que todo mundo que gosta de literatura se identifica muito com isso. E Perry parece muito real, assim, ela acompanha The Killing, aquela série policial, ela acompanha muitas séries policiais. E o que eu acho legal dela é que, assim, apesar do tom melancólico, ela sempre é muito apegada à vida. Você percebe que ela é uma pessoa que ela nunca vai cometer suicídio.
porque ela sempre vê a luz no fim do túnel, ela sempre tem esperança, ela sempre tem interesses novos, apesar dessa tristeza que acaba permeando a vida dela, que a gente vai descobrir aos poucos por que ela tá tão sozinha, né? Por que ela se sente tão sozinha. E nesse livro aqui, eu me conectei muito mais com Perry do que eu me conectei com Só Garotos. Eu me diverti menos do que com Só Garotos, mas assim, foi aqui que eu percebi quem ela realmente é. É uma leitura fluida, os dois livros têm uma leitura bem fluida mesmo. A escrita dela é uma escrita que você consegue acompanhar de forma bem tranquila. Esse aqui eu achei um pouco mais desafiador, porque às vezes você tem que parar um pouquinho, assim. Ela tem muitas frases de impacto, assim, nesse livro. Muitas frases que falam sobre vida, sobre morte, sobre a essência da vida. Isso sempre é difícil de você processar. Mas foram leituras que eu adorei ter feito, adorei mesmo, e eu recomendo para quem gosta desse estilo autobiográfico, memórias, em que você se conecta com uma pessoa que é melancólica, mas que também é muito esperançosa. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até o próximo.